Por que a missão integral assusta tanto as igrejas evangélicas brasileiras? Vocês acham que o tema missão integral, apesar de que ela pode ser abordada em várias disciplinas, mas o tema missão integral deve ser incluído numa grade curricular de uma faculdade, de um seminário teológico? Porque quando a gente fala da referência dos seminários teológicos, a FLAM, Faculdade Latino-Americana, a gente sabe que estão trabalhando esses teólogos, mas não as mais renomadas, as mais antigas. Eu quero começar a responder dizendo que sim e não. Incluir a missão integral como uma disciplina é uma contradição de termos. Por isso, não. Porque a missão integral, ela é uma abordagem de toda a teologia. Ela não é um capítulo da teologia. Então, transformar a missão integral em disciplina é reduzir a missão integral. É dizer que existe a teologia da missão integral, mas existe a outra teologia, outra teologia, outra teologia, outra teologia, quando, na verdade, a missão integral é uma aproximação da Bíblia Sagrada e uma forma de fazer teologia em si. Então, não. E, nesse sentido, nós estamos trabalhando na IBAB na perspectiva de ter um seminário com a ótica da missão integral. Recentemente, eu, Ari, o Robinson Jacinto e o Levi Araújo, somos pastores da IBAB, fomos passar 2 dias com o René Padilha, perguntando para ele o que significaria um seminário teológico a partir do eixo da missão integral. Fomos entrevistá-lo, ouvi-lo, ouvir os conselhos dele, pedir a bênção dele, digamos assim, reverenciar a contribuição que esses irmãos latino-americanos deram, e nós vamos tentar aprofundar ou tratar com o zelo a herança que eles nos deixam. Então, nesse sentido, não. Mas, considerando a realidade das escolas de teologia no nosso país, eu acho que sim. Transformar a missão integral numa disciplina nesse sentido, de contar a história da missão integral. Falar dos eventos na América Latina, os CLADs, a Fraternidade Teológica Latino-Americana, o próprio Congresso de Lausanne, o que significou, contar a história dos eventos que deram origem a esse conteúdo e a essa forma de fazer teologia, apresentar o pensamento dos principais teólogos, nesse sentido, sim, mas em termos ideais eu acho que não. Não sei se tenho muito a acrescentar sobre isso, porque de alguma forma, né, de transformar a missão integral em disciplina é matá-la. Porque ela precisa... porque se a missão integral tem a ver com a escuta da voz de Deus no nosso contexto e na nossa realidade, então essa escuta ela precisa estar em todas as áreas. O problema é quando a gente não tem isso. Eu me lembro que eu participei, vivi um pouco essa questão que tem a ver até com a pergunta missiológica, né? Missiologia deve ser uma cadeira na faculdade? Não, deve ser um departamento, né? E eu falo, não, missão tem que ser em tudo. Mas o Stephen Neal disse, se tudo é missão, nada é missão. Então, como que você particulariza algumas coisas? Então, em si, eu acho que não é uma pergunta tão objetiva, de dizer sim ou não. A pergunta é, quais são os fundamentos que geram toda a questão da formação teológica? Aliás, nós não falamos sobre isso aqui hoje à noite, mas formação teológica certamente foi um dos capítulos dessa história da missão integral, justamente com uma crítica a um currículo importado, a um currículo abstrato, a um currículo socrático na formação de teologia, e a busca de um currículo que seja mais bíblico, que seja mais encarnacional, que tenha mais até uma narrativa e não só uma teologia
uma teologia narrativa e não só sistemática, porque nesse sentido a missão integral ela tem consequências enormes para toda a questão da formação teológica. Até alguns têm perguntado, mas qual é o método da missão integral? E eu acho que uma das primeiras respostas minhas seria: a pergunta é errada. Porque a pergunta pelo método já te remete a uma área da qual você quer fugir. Te remete a uma área onde a teologia acaba sendo, entre aspas, ciência, dentro do universo iluminista de conceptualização e de formulações propositivas. Quando a gente está dizendo, não, a missão integral tem que ser a escuta da palavra de Deus no chão da nossa realidade e a gestação comunitária de processos de obediência que respondam a essa escuta. Esse é o nosso método, por assim dizer. Um dos critérios fundamentais nesse método é a questão do reino de Deus. Então, nesse sentido, Tiago, a pergunta também, se a missão integral deve estar no currículo, a pergunta é: o reino de Deus como uma chave hermenêutica que nos ajuda a interpretar, a escutar a palavra de Deus e interpretar a realidade na qual nós vivemos, está presente tanto na vida da nossa igreja como na vida das nossas instituições teológicas. Se essa dimensão de um reino de Deus não está presente, então tem que revisar todo o currículo e não só botar um encaixe nesse currículo. Respondido.